Meu nome é Gisele, e desde muito cedo eu entendi que dentro da minha própria casa eu era vista mais como um recurso do que como uma filha. Não sei exatamente quando percebi isso, talvez tenha sido numa das festas de aniversário da minha irmã Helena, quando eu tinha uns 10 anos, observando meus pais correrem para garantir que o bolo combinasse perfeitamente com o tema da festa, enquanto a minha comemoração, 2 meses antes, tinha sido apenas um bolo simples comprado no mercado, decorado às pressas, com minha mãe dizendo: "Você sabe que sua irmã merece algo mais elaborado, né?" Naquele dia eu sorri e concordei, achando que aquilo era normal, parte da vida. Mas hoje, ao olhar para trás, consigo ver claramente que ali já existia uma hierarquia invisível, uma em que eu sempre ficava por último. Helena era o tipo de pessoa que ilumina o ambiente ao entrar, não por mérito, mas porque todos ao redor se esforçam para acender as luzes para ela. Desde pequena, ela colecionava elogios, presentes, convites, seguidores, amigos e atenções. Eu colecionava responsabilidades. Aos 13, eu já cuidava das contas da casa. Aos 14, pagava metade dos meus materiais escolares. Aos 15, comecei meu primeiro emprego para ajudar com as despesas que, de alguma forma, sempre recaíam sobre mim. Meus pais diziam: "Gisele, você entende de dinheiro, é mais centrada, então ajude a gente aqui." Eu dizia que sim, como se tivesse escolha. Helena, por outro lado, sempre teve uma facilidade absurda para conseguir tudo: roupas novas, viagens, celulares, caprichos de última hora. Quando meus pais negavam algo a ela, Helena simplesmente chorava, batia a porta, inventava uma crise, e minutos depois meu pai surgia dizendo: "Tá bom, Helena, vamos resolver isso." Eu, que cresci aprendendo a não dar trabalho, assistia de longe, calada, tentando acreditar que igualdade jamais existiria entre nós. Com o tempo, eu me acostumei. E isso, talvez, tenha sido o pior de tudo. Aos 18 anos, quando comecei a estudar design de moda, senti pela primeira vez que algo dentro de mim queria se expandir. Eu passava horas desenhando roupas que jamais teria dinheiro para comprar, muito menos para produzir com tecidos caros. Ainda assim, eu criava rabiscos, croquis, detalhes minuciosos que eu guardava em um caderno escondido no fundo do meu armário. Não queria que Helena encontrasse. Ela era do tipo que ria de tudo que não entendia. E como ela ria! Meus pais, claro, não levaram meu curso a sério. Meu pai dizia: "Moda não é profissão de verdade, Gisele. Por que você não estuda algo mais útil?" Minha mãe acrescentava: "Você deveria fazer direito, igual o irmão do noivo da Helena. Isso sim tem futuro." Eu apenas sorria, como sempre fiz, e saía pela porta, tentando proteger o pouco de autoestima que ainda restava. Minha rotina era uma maratona silenciosa: acordava cedo, arrumava a casa, estudava, trabalhava, conciliava provas com turnos, organizava tudo que meus pais esqueciam, e ainda ajudava Helena com as tarefas mais absurdas, como montar um look para cada dia da semana ou resolver crises inventadas por ela mesma. Eu sempre fui a responsável, a centrada, a que nunca reclamava. E isso virou uma desculpa confortável para todos abusarem da minha boa vontade. Mas, apesar de tudo, havia momentos pequenos, intensos e solitários, em que eu sentia uma fagulha dentro de mim. Quando estava sentada no chão do meu quarto, costurando uma peça improvisada com tecido barato, eu me permitia imaginar outra vida. Uma vida em que eu seria vista. Em que meu nome seria dito sem ser seguido por uma tarefa. Uma vida em que a minha existência não estivesse ligada ao que eu podia oferecer. Ainda assim, por muito tempo, eu me agarrei à esperança de que talvez, se eu me esforçasse mais, eles finalmente me enxergariam. Talvez eu ganhasse um pouco de espaço. Talvez um dia minha mãe me ligasse só para perguntar como eu estava. Talvez meu pai dissesse que sentia orgulho de mim. Talvez Helena me pedisse uma opinião genuína, e não apenas um favor. Mas nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que eu aprendi a desaparecer. E ninguém notou. No fundo, eu sabia que algo estava me empurrando para um limite invisível, um limite que eu fingia não ver, mas que crescia silenciosamente, linha por linha, como uma costura que, se puxada, desmontaria toda a peça. Eu só não imaginava que,
muito em breve, essa linha arrebentaria de um jeito irreversível. E que, quando isso acontecesse, a garota invisível que todos conheceram deixaria de existir para sempre. Eu percebi que algo estava estranho semanas antes do casamento da minha irmã, quando minha mãe entrou no meu quarto sem bater, segurando uma lista enorme de tarefas e dizendo: Gisele, precisamos muito de você agora. Era sempre assim. Eles nunca precisavam de mim como filha, mas como mão de obra gratuita. A lista incluía desde escolher o buquê até confirmar pagamentos com fornecedores que eu nunca tinha contratado. E, claro, tudo precisava estar impecável, porque Helena não aceitava nada menos que perfeição. Eu olhei para aquele papel preenchido de responsabilidades que não eram minhas e senti uma pontada no peito, não de dor, mas de cansaço. O casamento seria no interior, numa casa de campo enorme, com 3 dias de festividades para impressionar os convidados. Helena dizia a todos: vai ser o evento do ano. E eu era a única que realmente fazia esse evento acontecer. Era irônico assistir meus pais exaltarem o planejamento como se fossem eles que estavam correndo atrás de tudo, quando na verdade eles apenas repassavam as demandas para mim. Cada ligação irritada de fornecedor, cada detalhe de decoração, cada ajuste no cronograma, tudo passava pelas minhas mãos. E ainda assim, se eu cometesse um único erro, eu sabia exatamente quem seria culpada. A cada passo do processo, minha irmã fazia questão de me lembrar do meu lugar. Sempre com aquela voz doce demais para ser sincera, ela me olhava e dizia: Gi, tenta não atrasar nada, tá? Eu sei que você faz o que pode. Como se eu fosse incapaz. Como se eu fosse um problema ambulante que precisava ser administrado com cuidado. Eu respondia com um sorriso neutro, enquanto por dentro engolia a vontade de dizer que, sem mim, aquele casamento já teria desabado. Um dia, enquanto eu organizava um painel de fotos na sala, ouvi minha mãe no telefone com alguém: Sim, a Helena é muito talentosa, tudo isso é mérito dela. Eu parei, ouvindo em silêncio. Mérito dela? Ela sequer sabia quais fornecedores tinham sido contratados. Mas ali, naquela frase tão trivial, eu percebi mais uma vez que, mesmo quando eu fazia tudo, nada era meu. Nada era reconhecido. Eu era a funcionária invisível do casamento perfeito. E o pior é que, apesar do peso nas minhas costas, eu ainda me esforçava para não decepcioná-los. Passava noites acordada refazendo planilhas, conferindo pagamentos, evitando atrasos, evitando confusão. Trabalhei tanto que meu chefe na loja perguntou se eu estava estudando para entrar em medicina, de tanto que eu parecia exausta. Eu ri, sem graça, e disse apenas que estava ajudando minha família. Ele respondeu: ajude, mas não se perca. Na hora, achei que era só uma frase bonita. Hoje, vejo que era um aviso. A tensão aumentava todos os dias. Helena surtava por detalhes mínimos: essa fita não tem brilho suficiente, ou essa paleta tá apagada, Gi, você não entende nada. Meus pais corriam para acalmá-la como se fossem seus seguranças pessoais, enquanto eu era a receptora natural das frustrações. Eu era útil. E alguém útil não tem o direito de reclamar. O ápice aconteceu numa reunião com a equipe de fotografia. Helena chegou atrasada, com um copo de café na mão e óculos escuros, tirou-os dramaticamente e apontou para mim: Gi, você marcou esse horário? Eu disse 3:30 no máximo. Você nunca presta atenção. Os fotógrafos, visivelmente desconfortáveis, olharam para mim esperando minha reação. Eu respirei fundo, oculta atrás de anos de condicionamento, e respondi: você escreveu 3 horas na agenda. Ela franziu o rosto, fingindo surpresa: sério? Nossa, então desculpa. Mas era aquele pedido de desculpa automático, frio, sem peso, o tipo de desculpa que não pretende mudar nada, apenas silenciar o ambiente. Foi naquele momento, enquanto a equipe arrumava os equipamentos, que uma sensação começou a se espalhar dentro de mim como uma brisa gelada. Era uma mistura estranha de clareza e exaustão. Eu sabia que aquele casamento não me pertencia. Nada ali era meu. Eu era apenas a ferramenta que eles usavam para manter as aparências. E ainda assim, eles esperavam que eu estivesse lá sorrindo, aplaudindo, elogiando,
fingindo que tudo era lindo, perfeito e merecido. Eu não sabia exatamente quando a minha paciência acabaria. Mas eu sabia que ela estava se dissolvendo, dia após dia, tarefa após tarefa, comentário após comentário. E algo me dizia que eu estava prestes a descobrir até onde eles seriam capazes de ir, e até onde eu suportaria continuar. Quando finalmente chegou o dia de irmos para a casa de campo, eu estava tão esgotada que mal conseguia distinguir onde terminava o casamento da Helena e começava a minha própria vida. Ainda assim, respirei fundo quando entrei no carro, tentando me convencer de que a viagem de 2 horas seria, ao menos, um momento de silêncio. Ledo engano. Helena passou quase o caminho inteiro reclamando da unha que, segundo ela, estava um pouco mais curta do que deveria, e minha mãe fazia questão de alimentar cada detalhe do drama, dizendo: Helena, querida, vamos arrumar isso assim que chegarmos, não se estresse. Eu dirigia em silêncio, porque, obviamente, alguém precisava dirigir. Quando avistamos a casa de campo, senti um aperto no peito. Era enorme, com varandas brancas, jardins impecáveis, flores recém-podadas e um lago que espelhava o céu de um jeito irritantemente cinematográfico. Qualquer pessoa ficaria encantada, mas para mim aquela casa parecia um teatro onde eu já sabia exatamente qual papel me forçariam a interpretar. E, como sempre, não seria o papel de convidada. Assim que estacionamos, Helena saltou do carro e correu para os braços do noivo, que a esperava na porta como se fosse receber uma celebridade. Meus pais, carregando apenas suas malas leves, entraram logo atrás. Sobraram para mim 3 malas enormes, caixas com lembrancinhas, tecidos de decoração e sacolas que Helena comprou no último instante. Carreguei tudo sozinha, enquanto eles riam na varanda, conversando sobre o clima, sobre a cerimônia, sobre como tudo estava ficando lindo. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém sequer olhou para trás. Entrei com as caixas nos braços e parei, ofegante, na sala principal. A casa estava cheia de gente, padrinhos, madrinhas, fornecedores, funcionários. Tudo organizado. Tudo no lugar. Tudo perfeito. Pelo menos, para quem era tratado como prioridade. Minha mãe surgiu ao meu lado com um molho de chaves na mão. Por um segundo, pensei que ela finalmente se lembraria de mim. Que me daria algum espaço. Que reconheceria que eu também fazia parte daquela família. Ela sorriu e estendeu uma das chaves, mas não para mim. Aqui está a chave do quarto do investidor do noivo, amor. Ela disse isso para minha irmã, ignorando completamente a minha presença. Quando percebi que ela não havia separado nada para mim, forcei um sorriso educado e perguntei: E o meu quarto, mãe? Qual é? Ela piscou algumas vezes, devagar, como se tivesse acabado de lembrar de algo irrelevante. Ah, então? Gisele olhou para Helena, depois para o noivo dela, como se pedisse permissão para continuar. Esquecemos de reservar um quarto para você. Foi um mal-entendido. Por um instante, achei que tinha ouvido errado. Mas Helena completou, com aquela voz doce e cortante como vidro: ele é o investidor do casamento, Gi. Você entende, né? Ele precisava mais do quarto do que você. O riso leve que ela deu depois foi a parte que mais me atingiu. Não foi pelo quarto. Não foi pela falta de consideração. Foi porque, naquele riso, havia uma certeza absoluta de que eu aceitaria tudo calada, como sempre fiz. Ali, naquele segundo, percebi que eles realmente acreditavam que eu jamais levantaria a cabeça contra aquilo. Eu senti algo dentro de mim mudar. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi lucidez. A sala continuou barulhenta, cheia de conversas sobre decoração, horários, maquiagem, bebidas, música, flores. Mas, naquele instante, tudo pareceu distante, abafado, como se eu estivesse vendo minha própria vida através de um vidro. Eu olhei nos olhos da minha mãe. Depois, nos da Helena. Depois, no do noivo dela. Todos me encaravam como se eu estivesse prestes a dizer tudo bem, claro, como eu fiz a vida inteira. Mas eu apenas sorri. Um sorriso pequeno, silencioso. Um sorriso que ninguém entendeu.
Um sorriso que eles não sabiam interpretar. E então eu disse calmamente: entendi. Foi só isso. 2 palavras. 2 sílabas. Mas dentro de mim, algo foi cortado. Algo que eu nunca mais pretendia remendar. Eles voltaram a conversar, como se eu fosse uma funcionária que acabará de ser informada de que dormiria no depósito. E eu saí da casa com passos tranquilos, segurando minha mochila leve, a única coisa que ainda era realmente minha ali. Eu caminhei até o carro. Fechei a porta. E fiquei alguns segundos parada, respirando. Pela primeira vez, senti que eu tinha algo nas mãos que eles nunca imaginaram, o poder de simplesmente não aceitar mais. E, naquele silêncio absoluto, percebi que minha história estava prestes a mudar. Que eu não era mais só a filha invisível. Eu era a única que sabia o que viria a seguir. E o que vinha, seria irreversível. Quando fechei a porta do carro, deixei para trás não só a casa de campo, mas a versão de mim que aceitava tudo calada. O silêncio dentro do veículo era tão profundo que parecia me envolver, como se me perguntasse: e agora, Gisele? O que você vai fazer? Eu fiquei alguns segundos imóvel, sentindo a pulsação no pescoço, o ar entrando lento pelos pulmões e o peso de anos inteiros escorrendo dos meus ombros. Era estranho, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com raiva. Eu estava em paz. Uma paz perigosa, afiada, pronta para mudar meu destino. Peguei meu celular. Meus dedos tremiam um pouco, mas não de nervoso, era adrenalina. Uma espécie de coragem silenciosa que eu nunca tinha sentido tão forte. Abri o aplicativo do banco, e a lista de cartões adicionais apareceu. Os nomes dos meus pais e da Helena brilhavam na tela como lembretes de tudo que eu havia permitido por anos. Eu toquei no primeiro nome. Cancelar cartão? Apertei sim. Toquei no segundo. Cancelar cartão? Sim. Terceiro. Quarto. Sim. 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 A cada confirmação, senti como se estivesse devolvendo a mim mesma pedaços que eles tinham arrancado ao longo de uma vida inteira. Era quase simbólico, eles me tiraram tanto, mas naquele instante, eu estava tomando tudo de volta. Enquanto isso, dentro da casa, as notificações certamente começavam a pipocar nos celulares deles. Eu podia imaginá-los abrindo mensagens de transação não autorizada, cartão recusado, conta bloqueada. Eu os conhecia bem. Eu sabia exatamente a sequência de expressões que apareceriam no rosto de cada um, primeiro a confusão, depois a irritação, e por fim o desespero. Mas aquilo já não me pertencia. Deixei o celular de lado e olhei para o volante. Me vi refletida no vidro da janela. Os olhos pareciam diferentes, mais firmes, mais claros. Como se finalmente tivessem acordado. A menina que aceitava tudo estava desaparecendo, e algo novo estava se formando, rápido demais para que eu pudesse nomear. Peguei a carteira. Tirei meu documento. E abri o aplicativo da companhia aérea. Paris surgiu na tela como se fosse um chamado, não era apenas uma cidade bonita. Era um portal, uma chance, uma fuga e um renascimento ao mesmo tempo. Digitei a data. O dia seguinte. Uma passagem só de ida. Meu coração acelerou, mas minha mente estava completamente calma. Comprei. A confirmação apareceu na tela, e eu senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Era real. Eu estava indo embora. Eu estava deixando aquela família para trás, não por birra, nem por raiva, mas por sobrevivência. Por mim. Abri o porta-malas e tirei minha pequena mala, aquela que sempre levava para viagens rápidas, porque meus pais nunca permitiram que eu tivesse uma grande. Você não viaja tanto assim, Gisele, não precisa. Agora, aquela mala minúscula parecia perfeita. Um lembrete de tudo o que eu tinha suportado, e do peso leve que eu estava escolhendo carregar dali para frente. Voltei para dentro da casa sem fazer barulho, apenas para pegar meu carregador e uma jaqueta. Vi Helena no corredor, gritando com alguém no viva voz. Como assim o cartão não passou?
isso é impossível. E minha mãe tentando acalmá-la, andando de um lado para o outro, completamente perdida. Meu pai falava alto com o gerente do banco, exigindo explicações, mandando liberar os limites. Ninguém me viu. Ninguém perguntou onde eu estava. Ninguém imaginava que eu era responsável pelo colapso que começava a se formar. E eu saí. De novo. Sem olhar para trás. Dirigi até a cidade mais próxima, parei num estacionamento vazio e deixei minha cabeça encostar no banco. O céu estava começando a mudar de cor, aquele azul profundo que se mistura com lilás antes de escurecer completamente. Era bonito. Talvez porque, pela primeira vez, eu estava enxergando alguma coisa só para mim. Então, quando meu celular tocou, eu já sabia quem era. Não atendi. Mais uma vez. E mais uma. O nome mãe desaparecia da tela repetidamente, substituído por pai, depois por Helena, depois por casa. Eu deixei tocar até o silêncio voltar. Abracei minha mala, respirei fundo e deixei a sensação de liberdade se expandir dentro de mim. Era assustador. Era desconhecido. Era imenso. Mas era meu. E enquanto eu caminhava em direção ao hotel barato onde passaria a noite antes de embarcar, uma certeza crescia no meu peito com a força de algo que finalmente encontrou espaço para existir. Eu não era mais a sombra de ninguém. E, a partir dali, ninguém jamais me apagaria de novo. Quando o avião pousou em Paris, eu senti algo dentro de mim se desfazer, como se cada camada de medo, culpa e submissão estivesse escorregando para fora do meu corpo, deixando espaço para algo novo nascer. O ar frio que entrou pela porta da aeronave me fez arrepiar, mas não foi desconforto. Foi libertação. Eu desci as escadas com a mala pequena batendo contra minha perna, respirando fundo, como se cada inspiração fosse uma promessa que eu fazia a mim mesma: você está aqui. Você conseguiu. O aeroporto era enorme, barulhento, cheio de vozes diferentes, perfumes diferentes, línguas que eu não entendia. Mas, ao contrário do que eu sempre imaginei que sentiria estando sozinha em outro país, eu não tive medo. Senti uma calma estranha, como se meu corpo finalmente tivesse encontrado o ritmo certo. Caminhei até o metrô seguindo placas que pareciam um labirinto, meu coração batendo rápido, mas de um jeito vivo, não ansioso, não tenso. Vivo. Meu primeiro destino foi um pequeno quarto alugado num apartamento de uma senhora francesa chamada Charlotte. Quando ela abriu a porta, sorriu gentilmente e disse: "Bienvenue, Gisele." E foi tão simples, tão genuíno, que eu quase chorei ali mesmo. O quarto era minúsculo, com uma cama estreita, um abajur antigo e uma janela que dava para uma rua estreita cheia de bicicletas. Não era luxo. Mas era meu. Meu primeiro espaço no mundo que não pertencia a ninguém além de mim. Nos primeiros dias, tudo parecia enorme. Eu saía sem destino, andando pelas margens do Sena, atravessando pontes, sentando no meio-fio de ruas bonitas demais para serem reais. Eu observava turistas tirando fotos, artistas pintando quadros ao ar livre, casais discutindo em francês, vendedores rindo, crianças correndo com baguetes nas mãos. Eu me sentia parte de tudo e, ao mesmo tempo, distante de tudo, como se estivesse reaprendendo a existir devagar. Em algum momento, comecei a fotografar meus próprios looks nas ruas da cidade. Não eram roupas caras, muito menos elaboradas, eram peças que eu mesma tinha costurado ao longo dos anos, escondidas no fundo da mala, junto com minha esperança. Um dia, postei uma foto no meu perfil quase abandonado. Depois outra. Depois outra. Só porque eu achava Paris bonita demais para não registrar. E então algo começou a acontecer. As curtidas aumentaram. Os comentários também. Primeiro foram brasileiras dizendo: "Que foto linda." Depois vieram perfis europeus perguntando: "Onde você comprou essa saia?" ou "Você faz essas peças?" No início, achei que era coincidência. Algoritmo. Sorte. Mas quando uma pequena revista online francesa comentou: "Estilo autêntico, fresco e independente", eu percebi que talvez eu tivesse algo especial. Comecei a explorar mais.
a fotografar em becos, cafés, jardins, mercados de pulgas. Ouvi um fotógrafo me chamar enquanto eu ajustava a barra da minha calça. Mademoiselle, seu estilo é interessante, posso fazer algumas fotos? Eu hesitei, mas disse que sim. Ele tirou 10, 15, 20 fotos. E elas ficaram lindas. Tão lindas que parecia que eu estava vendo outra pessoa, alguém confiante, forte, segura. Alguém que eu sempre quis ser. As portas começaram a se abrir devagar, como se testassem minha coragem. Uma marca pequena de acessórios me convidou para uma sessão experimental. Depois, uma estudante de moda pediu para usar minhas peças em um editorial universitário. Em seguida, fui chamada para ajudar nos bastidores de um desfile estudantil. Eu passava as noites costurando no quarto apertado, meus dedos doendo, meus olhos ardendo, mas eu nunca tinha me sentido tão viva. 15 meses depois, eu tinha virado alguém que eu jamais teria coragem de sonhar no Brasil. Eu participava de projetos independentes, circulava por ateliês, era convidada para eventos de moda, criava peças autorais e começava a construir um nome, não um nome gigante, não uma estrela, mas um nome verdadeiro, meu. As pessoas me reconheciam pela autenticidade, não pela obrigação que eu carregava nas costas. Em Paris, ninguém me via como serva, sombra ou apoio. Aqui, eu era apenas Gisele, e isso, pela primeira vez, era suficiente. Às vezes, quando caminhava pela cidade com minha mochila nas costas e minhas ideias fervendo, eu lembrava da casa de campo, das vozes me dizendo que eu não era importante, das risadas contidas, dos olhares que passavam por mim como se eu fosse transparente. E então eu olhava para o reflexo das vitrines parisienses e via uma mulher que nunca dependeria de nenhum deles para existir. Foi ali que eu renasci. Foi ali que eu descobri quem eu sempre fui, e quem eu ainda estava destinada a ser. Paris não apagou minha história. Paris me devolveu a mim mesma. Eu sempre soube que, em algum momento, meu passado tentaria me alcançar. Mas não imaginei que aconteceria numa tarde qualquer, enquanto eu ajustava uma peça nova no ateliê de uma amiga e recebia uma notificação no celular. Era uma mensagem longa, dramática, cheia de vírgulas exageradas e pontos de exclamação, exatamente o tipo de mensagem que minha mãe sempre enviava quando queria manipular alguém. Gisele, precisamos conversar urgente. É sobre a sua irmã. Por favor, atenda. Eu li, respirei fundo e deixei o celular de lado, sentindo o velho peso tentar voltar aos meus ombros. Mas agora havia algo diferente, ele já não se encaixava mais em mim. As mensagens continuaram nos dias seguintes, cada uma mais desesperada do que a anterior. Primeiro foi minha mãe dizendo: Helena está passando por momentos difíceis, ela precisa de você. Depois meu pai: temos assuntos sérios para discutir, é importante que você venha falar conosco. Em seguida, Helena: Gi, podemos conversar? Por favor. Era quase irônico. Os mesmos que um dia me trataram como um acessório descartável agora buscavam minha atenção como se fosse um recurso escasso. E era mesmo. Porque, pela primeira vez, eu tinha aprendido a escolher a quem eu oferecia meu tempo, e eles não eram prioridade. Ainda assim, uma parte minha sentiu que precisava encerrar aquele ciclo de forma definitiva. Doía menos agora. Doía, diferente. Então, com a calma que só Paris foi capaz de me ensinar, eu respondi: estou no Brasil por 2 semanas. Podemos marcar um almoço. E foi isso. Sem emoção, sem promessa, sem nostalgia. O reencontro aconteceu em um restaurante elegante, desses que eles sempre gostaram para se exibir. Quando entrei, vi minha mãe primeiro. Ela estava mais abatida. Olheiras profundas, cabelos desarrumados, postura caída. Meu pai também parecia menor, mais velho, com uma expressão carregada de preocupação. Mas nada me impactou tanto quanto ver Helena sentada ali, sem maquiagem, com os olhos inchados e um silêncio estranho que eu nunca tinha visto nela. Os 3 me olharam ao mesmo tempo, como se esperassem a antiga Gisele, a que chegava pedindo desculpas, tentando agradar, oferecendo ajuda antes mesmo de saber o problema. Mas essa versão tinha ficado na casa de campo, naquele dia em que eles deram meu quarto para um estranho.
Minha mãe foi a primeira a falar: Gisele, você está linda. Muito mais, madura. A palavra madura saiu engolida, como se fosse difícil admiti-la. Eu apenas sorri, esperando que ela continuasse, porque elogios vazios nunca tiveram valor para mim. Então meu pai pigarreou e disse: precisamos conversar sobre a nossa situação. As coisas ficaram complicadas depois do casamento. Eu observei os dois tentando medir palavras, tentando ganhar minha empatia com expressões ensaiadas. Enquanto eles falavam, percebi uma coisa devastadora: eles não estavam ali para pedir perdão. Estavam ali para pedir solução. Helena, silenciosa até então, finalmente levantou o olhar para mim. Não havia arrogância, nem superioridade. Havia fracasso. Ela respirou fundo e disse, com a voz baixa: Gi, eu errei muito com você. Foi a primeira vez em toda a minha vida que ouvi essas palavras saindo da boca dela. E, por um breve instante, vi a menina que ela tinha sido, mimada demais, protegida demais, incapaz de enxergar além do próprio reflexo. Mas não era meu papel salvá-la. Quando eles terminaram de descrever os problemas, dívidas, contratos cancelados, escândalos que destruíram a imagem da Helena, fornecedores processando, o investidor do noivo retirando apoio, e o próprio casamento ruindo, ficou claro que esperavam de mim algo específico. Minha mãe segurou minha mão e, com aquela mesma voz que ela usava quando queria me convencer a pagar uma conta há anos, disse: Gisele, você poderia nos ajudar financeiramente? Foi ali, naquele segundo, que tudo parou. Eu olhei as mãos dela segurando as minhas. As mesmas mãos que tantas vezes me empurraram para segundo plano. As mesmas mãos que entregaram meu quarto para um estranho porque eu não era importante. As mãos que nunca me acariciaram quando eu mais precisei. Puxei minhas mãos de volta devagar e, com uma serenidade que surpreendeu até a mim mesma, respondi: eu entendi que vocês nunca precisaram de mim como filha. Só precisaram do que eu podia oferecer. E isso acabou. Minha voz saiu firme, limpa, sem tremor. Eles congelaram. Continuei. Eu desejei por muito tempo que vocês me enxergassem. Mas agora eu enxergo vocês com clareza. E, pela primeira vez, eu me escolho. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia empurrar a mesa para baixo. Helena chorou. Minha mãe tentou falar mais alguma coisa, mas eu me levantei antes de ela terminar a frase. Coloquei minha bolsa no ombro, olhei para os três e disse apenas: espero que, um dia, vocês aprendam a valorizar as pessoas antes de perdê-las. E saí. Não olhei para trás. Não porque eu estava com raiva, mas porque não havia mais nada para ver. A porta do restaurante se fechou atrás de mim, o sol bateu no meu rosto, e naquele instante eu percebi: eu não era mais parte daquela narrativa, e eles não tinham mais poder sobre mim. Algo dentro de mim se libertou para sempre. Quando deixei o restaurante naquele dia, senti que a porta não tinha se fechado apenas atrás de mim, ela tinha se fechado atrás de uma vida inteira. O ar lá fora parecia diferente, mais leve, mais honesto. Eu caminhei devagar pela calçada, observando as pessoas ao meu redor como se estivesse atravessando uma fronteira invisível entre quem eu fui e quem eu tinha decidido ser. Pela primeira vez, eu não carregava nenhum peso que não fosse meu. E isso era libertador de um jeito que palavras nunca conseguiriam explicar totalmente. Nos dias seguintes ao almoço, mensagens de todos os tipos começaram a chegar. Minha mãe me enviou longos parágrafos tentando justificar o que fizeram, dizendo que a família erra, mas se ama, como se amor algum fosse capaz de sobreviver à negligência constante que eu vivi. Meu pai mandou áudios curtos, tentando soar racional, explicando que a pressão foi grande demais, que as coisas saíram do controle. E Helena? Helena enviou apenas uma frase: me desculpa. Foi a mais simples, a mais sincera, mas também a mais tardia. Eu li tudo. E apaguei sem responder. A verdade é que, naquele ponto, eu não precisava de explicações e muito menos de desculpas. Eu precisava, e finalmente tinha, distância.
Uma distância que me permitiu enxergar com clareza as consequências que estavam se desenrolando para cada um deles. Minha irmã Helena, que sempre viveu de aparências, teve sua imagem praticamente destruída após o colapso do casamento e dos contratos. As marcas que a patrocinavam aproveitaram o escândalo para se desvincular dela, e os influencers que antes a exaltavam desapareceram como formigas fugindo da luz. Ela tentou recomeçar nas redes, mas tudo soava forçado, vazio. Sem alguém para organizar sua vida, alguém como eu, ela se viu perdida pela primeira vez. Precisou encarar quem realmente era sem aplausos, sem holofotes, sem privilégios garantidos. E foi nesse processo doloroso que finalmente começou a amadurecer. Irônico, não? A primeira lição real de vida da minha irmã foi aprender a viver sem mim. Meus pais, por sua vez, enfrentaram um caos ainda maior. As dívidas acumuladas eram muitas, e sem acesso aos cartões que usaram por anos como extensão do meu esforço, precisaram lidar com a própria irresponsabilidade financeira. Minha mãe teve que vender parte das joias que sempre exibiu com orgulho em festas e eventos. Meu pai, pressionado, aceitou um trabalho que antes consideraria inferior ao seu nível. Ambos foram obrigados a encarar a queda social que tanto temeram a vida inteira. E descobriram, da forma mais dura, que basear a própria estabilidade em cima de um filho é construir casa em areia movediça. Eles nunca admitiriam isso em voz alta, mas eu sei que aprenderam, porque não tinham alternativa. Quanto a mim, eu voltei para Paris no final da semana. Cheguei na minha rua estreita perto do fim da tarde, e o céu tinha aquele tom dourado que só existe em cidades que parecem pinturas vivas. Charlotte, a senhora que alugava o quarto para mim, me recebeu com um sorriso e disse: "Você parece diferente, Gisele." Parece, completa. Eu apenas sorri de volta, porque era exatamente assim que eu me sentia. Voltar para minha rotina foi como respirar fundo depois de muito tempo prendendo o ar. Eu retomei meus projetos, minhas criações, meus encontros com fotógrafos e estilistas. Continuei estudando, crescendo, me desafiando. Minha presença no mundo da moda ganhou ainda mais força, e cada passo que eu dava parecia mais alinhado com quem eu realmente era. Recebi convites que jamais imaginei receber, participei de eventos maiores, e a minha marca pessoal, aquela que um dia começou como um sonho tímido escondido no fundo do armário, começou a tomar forma real. Mas o maior ganho não foi profissional. Foi emocional. Eu finalmente me senti inteira. Aprendi que liberdade não é ausência de laços, e sim ausência de correntes. Aprendi que família não é sobre quem compartilha o sangue, é sobre quem compartilha respeito. Aprendi que a dor pode ser combustível, que a rejeição pode ser impulso, e que desaparecer nem sempre é fuga, às vezes é renascimento. Um dia, meses depois, enquanto caminhava ao longo do Sena com um café quente na mão, pensei nos 15 meses que passei longe da minha família e percebi algo simples, mas profundo: eu não sentia falta de nada que deixei para trás. Não sentia raiva, não sentia saudade, não sentia remorso. Sentia apenas gratidão pelo caminho que escolhi seguir, e pelo caminho que escolhi abandonar. Naquele momento, parei na ponte, olhei para a água correndo lá embaixo e sussurrei para mim mesma: "Você conseguiu." E pela primeira vez eu realmente acreditei. Eu não era mais a filha invisível. Eu era Gisele. Inteira. Livre. Minha. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!